Jorge Bateira apresenta uma nova e refrescante visão sobre a atualidade. Snacks de economia política. Para serem consumidos sem moderação. Bem-vindos ao Snacks de Economia Política. Como sabem pelas notícias, a Alemanha aparentemente está a entrar em recessão. Evidentemente que esta crise é uma crise que não é apenas de redução do produto interno bruto, é uma crise mais profunda, uma crise económica, social e até política. E, como sabem, até os próprios partidos tradicionais estão em perda. Portanto, é algo mais profundo do que apenas uma recessão habitual. Importa é perceber como é que se chegou a esta situação. Que o motor da Europa esteja em grave crise, isso é assunto que deveríamos tentar perceber em profundidade, até porque, de facto, quem está em crise acaba por ser quem manda na União Europeia. Bom, o modelo da União Europeia após Maastricht foi, de facto, imposto pela Alemanha. Como sabem, foi a contrapartida que a Alemanha exigiu para aceitar abdicar da sua moeda e do seu Banco Central. Todo o modelo da construção da União Económica e Monetária foi condicionado pelo modelo que os alemães entendiam que lhes convinha. Em moeda e política monetária únicas, como sabem, os países economicamente mais fortes acumulam excedentes, enquanto os países mais fracos acumulam déficits comerciais, déficits externos e, portanto, acumulam dívidas. E não se podendo desvalorizar a moeda neste contexto, estamos em moeda única, cada um dos países perdeu a respectiva moeda, não se podem corrigir estes desequilíbrios através do mecanismo tradicional que é a desvalorização. Se juntarmos a isso a livre circulação de capitais, os fluxos de capitais do centro da zona euro para a periferia e o que isso representou de criação de bolhas do imobiliário e de endividamento da periferia, percebemos que isto não poderia acabar bem e mais tarde ou mais cedo iria rebentar. Pois é, tivemos uma crise que na Europa se desenvolveu sobretudo a partir de 2009, 10, 11, 12. Foi uma crise que se chamou, na altura, crise da dívida soberana, mas na realidade foi isto, uma crise financeira que envolveu os bancos do centro, os bancos da periferia, as economias e as sociedades do centro e da periferia. Portanto, foi uma crise do euro, não foi uma crise da dívida soberana. A pretexto da especulação com os títulos da dívida pública, os Estados da periferia foram obrigados a resgatar os bancos da zona centro da União Europeia. Repito, do centro, porque os bancos do centro tinham crédito sobre os bancos da periferia, estes não estavam a conseguir pagar e até ficaram alguns insolventes. Os Estados da periferia resgataram os respectivos bancos para pagar as dívidas destes aos bancos do centro da zona euro. Portanto, no fundo, o que nós tivemos foi uma política económica que, na sequência da crise, resgatou os bancos alemães e os da França e alguns outros, mas sobretudo alemães e franceses. Bom, este foi o quadro que conduziu à crise e agora pensemos um pouco no que aconteceu depois da crise do euro. Desde a reunificação, que a Alemanha foi pondo em prática uma política de concertação salarial. Ou seja, os sindicatos, o patronato, as comissões de trabalhadores das médias e grandes empresas sempre foram capazes de chegar a acordo para conter os salários dentro de limites que não pusessem em causa a competitividade das empresas alemãs. Aliás, o trauma da inflação na Alemanha levou sempre a uma grande contenção salarial. Entre 98 e 2005, a Alemanha
tentou redinamizar a sua economia após o período turbulento e difícil da integração das regiões do leste. Há quem chame anexação do leste, porque aquilo foi uma tomada em força do leste da Alemanha, e tentou dinamizar com reformas do mercado de trabalho. Essas reformas conduziram a uma erosão dos benefícios do Estado Social e precarizaram bastante o trabalho. Hoje pode dizer-se que cerca de 9 milhões de alemães ganham menos do que 11 euros hora para o nível de vida da Alemanha, o que é muitíssimo pouco. Se o mercado da China já vinha a tomar peso na economia alemã antes desta crise, desde que a Organização Mundial do Comércio aceitou a China e ela pôde aceder ao comércio na Europa, após a crise do euro, a Alemanha começou a desinvestir da Europa, da zona euro, gradualmente, e a deslocalizar para a periferia da Alemanha, para os países da Europa Oriental, onde a mão de obra era mais barata, mas qualificada, controlando assim os custos da sua cadeia de valor, mas comercializando crescentemente com a própria China. E, portanto, quando a China enfrenta a crise em 2009 e relança a sua economia para sobreviver e enfrentar com sucesso a grande crise financeira internacional, no fundo resgatou também muitas empresas alemãs que tinham na China o seu mercado. A China salvou, de certo modo, muitas empresas alemãs e postos de trabalho. Na compra de bens de equipamento industrial, onde a Alemanha tem grande competência, e no automóvel, como se sabe, uma indústria de vanguarda na Alemanha. A Alemanha, no pós-crise, sabe que já não tem muito a explorar no resto da Europa. Sugou enquanto pôde até à crise e depois impôs um colete de forças a todos os países da zona euro, um colete de forças orçamental, leis laborais que precarizam e contêm o mercado de trabalho em níveis salariais baixos, o enfraquecimento do poder negocial do trabalho é manifesto desde a crise e, portanto, o mercado interno europeu tornou-se um mercado estagnado. A Alemanha, portanto, não tem grandes perspectivas no mercado europeu, precisamente porque depois da crise todo este mercado está relativamente estagnado. A Alemanha então virou-se para o resto do mundo e desinvestiu da zona euro. Progressivamente, é evidente. Em 2000, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos e da China representava 12% das exportações alemãs. Em 2018, esse mesmo mercado, Estados Unidos mais China, representam 17% das exportações. E, portanto, temos uma última década que nos mostra um redirecionamento da economia alemã para uma exportação para o resto do mundo. Baseado em quê? Na contenção salarial, na qualidade da tecnologia e da boa formação da mão de obra alemã e na baixíssima inflação e, portanto, contenção de todos os custos. Isso também foi sustentado por uma abertura da União Europeia completa à China, o que permitiu importar produtos de consumo muito mais baratos que sustentam este modelo de mão de obra com baixa remuneração. Porém, este modelo exige várias coisas. Primeiro, uma chantagem sobre os sindicatos para travar os salários. Há frequentemente nas negociações o argumento: se querem mais, a gente deslocaliza para a Polónia ou para a República Checa. E, portanto, há aqui uma travagem da força negocial dos sindicatos. Uma precariedade do trabalho para travar o poder reivindicativo. Quem tem trabalho precário não reclama, tem medo de perder o emprego. E a ideologia das contas certas, do equilíbrio orçamental, que degrada continuadamente o Estado Social e reduz o investimento público nas infraestruturas. Hoje são inúmeros os economistas e
gente qualificada na Alemanha que reconhece grandes déficits de investimento público na Alemanha. E, por último, um aumento enorme da desigualdade e da pobreza. Portanto, hoje o modelo está em crise. Para haver países excedentários, tem que haver países deficitários. Os Estados Unidos têm um grande déficit para com a China. A China tem um grande excedente para com os Estados Unidos. Mas não só a China, também a Alemanha. Para reequilibrar isto, seria necessário mudar o modelo e começar a criar procura interna para substituir a procura externa. De certo modo, a China já está a fazer um pouco. A melhorar as condições de vida interna, alarga o mercado interno e torna, portanto, a China um pouco menos dependente das exportações. E no caso da Alemanha? No caso da Alemanha as coisas estão um bocado complicadas, porque toda a sociedade alemã, ao longo das últimas décadas, consolidou a ideia de que tinha um modelo de sucesso baseado na criação de excedentes nas relações comerciais com o resto do mundo. Ora, não podem ser todos excedentários. Para uns serem excedentários, outros têm que ser deficitários. E o que acontece é que um país com este modelo fica extremamente dependente do ciclo económico e de outros eventos políticos no resto do mundo. O que está a acontecer agora é que entre junho de 2018 e junho de 2019, a produção industrial alemã baixou 5,2%. E no que diz respeito às exportações no mesmo período, baixou 8%. E a recessão, embora ainda não tenha sido reconhecida oficialmente, é um facto na Alemanha. Ora, uma recessão na Alemanha tem repercussões no resto da zona euro. E veremos o que é que vai acontecer se, porventura, os Estados Unidos também entrarem em recessão, a que se juntará toda a turbulência de um Brexit. Veremos. A questão mais importante, contudo, não é bem a recessão. A coisa é mais profunda, porque o que está em causa verdadeiramente é o modelo na sua natureza estrutural. E eu explico. A quebra da venda dos automóveis na China é acompanhada de quebra também de vendas noutros países, por exemplo, na Índia. A investigação fundamental e nas tecnologias do futuro que a Alemanha deveria estar a fazer não aconteceu. A Alemanha está atrasada relativamente a essas novas tecnologias. Portanto, o sucesso do modelo levou-os a descurar as condições de sucesso futuras. O modelo fechou-lhes os olhos para as exigências noutras áreas. A Alemanha ficou para trás nos carros elétricos, na eletrónica, na inteligência artificial, e o que é certo é que a China avançou muito nessas áreas. Ou seja, como é que a Alemanha vai conseguir não só travar esta recessão, mas também recuperar o tempo perdido para avançar nas condições de uma evolução do seu modelo? Reparem, a política orçamental foi excluída na zona euro. Eles próprios introduziram na Constituição alemã a impossibilidade de déficits elevados. É quase equilíbrio orçamental. Portanto, como é que podem agora investir muito na reestruturação de muita coisa que vai ser preciso fazer? A política industrial está proibida na zona euro. Portanto, não pode haver discriminação entre indústrias com subsidiação. O maior banco alemão está falido, o Deutsche Bank. E a pressão para que acabe a união bancária é grande sobre a Alemanha. Mas essa pressão implica que haja dinheiro alemão para garantir os depósitos nos bancos de outros países. E os alemães já têm muito onde gastar se quiserem mudar este modelo. Falar sobre o futuro eu não sei. Agora tenho a impressão que os alemães têm uma cultura muito pragmática. Se a regra não lhes servir, eu acho que eles a deitam fora. Não se esqueçam que foram eles que começaram logo por não cumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Não se esqueçam que eles não têm cumprido regularmente todos os anos os limites para o excedente comercial. Portanto, se porventura houver necessidade
de mudar o seu modelo pelas condições da concorrência internacional e até pela emergência climática, será que eles vão deixar cair as regras que estão inscritas no Pacto de Estabilidade e Crescimento? Que, aliás, algumas já nem cumprem? Ou, num contexto de crise geral, com turbulências noutros países que terão de enfrentar em simultâneo, acabarão por deixar cair o euro? Quem sabe? Talvez seja bom para o nosso futuro começarmos a pensar nestas coisas. Até à próxima.